Foi aqui que me ensinaram a ser homem, disse alguém no início desta celebração. Hoje é médico e passou a sua juventude aqui, neste seminário de Fraião, Braga. Hoje, festa dos Ases, antigos alunos do seminário do Espírito Santo. Foi uma aventura na vida de todos, foi um sonho missionário que nem por isso ficou desvanecido nem arrumado com o que restou no coração de cada um daqueles que passaram. António Luís Costa, muito boa tarde. A sua profissão é? Professor. É professor. Aposentado. Sei que se tem dedicado um pouco à história aqui dos seminários, da educação nos seminários. Que perspectiva é que tem da passagem pelos seminários, nomeadamente espiritanos? A perspectiva pessoal é muitíssimo boa na medida em que os seminários do Espírito Santo me proporcionaram a oportunidade de fazer o ensino secundário, que nos anos 50 e 60 era muito difícil, sobretudo na província. Às vezes existe a ideia de que isto era um lugar muito hermético, muito fechado. Ao olhar para este seminário, ele não tem nada de hermético, é aqui aberto, aqui perto de Bom Jesus, aqui com uma paisagem lindíssima à volta e com um espaço físico admirável. Mas o que é que pensa dessa concepção que há, às vezes, de a educação no seminário ser restritiva? Bom, é difícil avaliar a história. O grande perigo é o anacronismo, avaliarmos o passado pelo presente. De qualquer maneira, acho que a educação era, e esse é o aspecto menos positivo da educação aqui ministrada, era um certo fechamento. A articulação com o mundo era bastante difícil, bastante fechada, sim. Havia, todavia, uma perspectiva que era a missionária, que dava algum tom universal aqui à própria educação. Sim. A ideia de ideal missionário era de facto a ideia mestra que presidia a educação ministrada. De qualquer maneira, a educação religiosa, moral e intelectual eram muito fortes. Este seminário foi, nos anos 60, segundo então se dizia e escreveu, o melhor colégio de Portugal. Com efeito, nós íamos ao liceu e obtínhamos os melhores resultados. Eu recordo-me que, por exemplo, o ano anterior ao meu, no 7º ano de liceu, obteve em 70% notas distintas. Muito obrigado. Desejo as maiores felicidades na continuidade do espírito que aqui teve. Temos o presidente José Ferraz, presidente do ASES. Quer contar estes ASES como é que voam? Bem, estes ASES, posso dizer que eles existem desde que em Portugal começou a Congregação do Espírito Santo em 1867. Porém, depois de várias tentativas, foi em 1958, portanto há 50 anos, que se constituiu formalmente a União dos Antigos Alunos do Seminário do Espírito Santo. Este ano estamos a encerrar as comemorações e a Congregação liga-nos sempre um misto de saudade e de gratidão. Constitui uma espécie de família, ou de segunda família daqueles que passaram por aqui, que estão profundamente marcados pela passagem, pela humanidade, pela fraternidade, pelo que experimentaram nesta casa, para além, como sabemos, das deficiências que até havia em toda a parte na pedagogia. Não há dúvida que sim, portanto a União dos ASES é um elo da ligação entre todos os ASES, entre todos os antigos alunos que saíram do seminário e que nos reunimos várias vezes ao longo do ano, de modo especial nas casas da congregação, sempre que possível, nos seminários, desde Viana, passando por Barcelos, aqui no Fraião, que é a Assembleia Magna, todos os anos, no domingo da Santíssima Trindade, na Torre da Aguilha, que é o encontro de Lisboa, em Godinho, comemoramos a entrada dos 50, aos 25 anos, tanto em Viana do Castelo como em Godinho, a entrada aqui dos 50 anos, depois de passarmos por Viana do Castelo e por Godinho, e fazemos encontros para manter vivo o espírito de união entre as pessoas, que foi isso que também que nos uniu enquanto andámos por aqui. O que é que falam? Sempre do passado? Sempre do passado e do presente, das vidas de cada um e dos momentos bons e certamente alguns menos bons que passámos aqui, mas a maior parte foram bons. Muito obrigado e parabéns pelos ASES. Quero também cumprimentá-lo a si, que é o superior agora deste seminário, Padre António Andrade. E como é que faz a ponte entre o passado e o presente? O passado, claro que obedeceu também a uma determinada realidade, não é? Da vida da Igreja,
houve exatamente neste seminário um grande fervor vocacional, muitas vocações, e a congregação criou estruturas para albergar exatamente essas vocações. Já ouvi falar em mais de 300 alunos nesta casa. A partir da década de 50 até 90, até 80, 90, haviam aqui cerca de 200 a 250 alunos nesta casa. Era uma casa cheia. E eu queria dizer também que não eram só seminaristas. Esta casa teve também a outra dimensão, que era a formação de irmãos auxiliares. Havia uma escola agrícola, havia o próprio noviciado dos irmãos, e os irmãos eram mesmo importantes, porque eram auxiliares, não só aqui em Portugal, mas também, sobretudo, nas missões, porque criavam as estruturas materiais para que as missões funcionassem. Portanto, os irmãos funcionaram também aqui durante muito tempo, muitos anos. O que é que caracteriza o espírito missionário espiritano? O carisma missionário espiritano é o carisma do pobre e do abandonado, ou seja, nós somos enviados para onde a igreja não encontra obreiros, não encontra missionários. Nós somos enviados para as paragens, para os lugares mais difíceis. Pode dizer-se que aqueles que saem daqui, ou para a missão no sentido rigoroso do termo, ou para a sua vida já diferente, são marcados por esse espírito e continuam esse espírito? São marcados por esse espírito. Nós, no passado, fomos marcados muito pela África, pelas colónias, e por isso quem saía daqui ia para Angola ou Cabo Verde. Basta saber que no passado, em 1946, o doutor Marcelo Caetano visitou este seminário, além de 3 outros ministros das colónias visitavam este seminário exatamente pela sua importância na missionação das colónias. E, portanto, visitávamos, e também havia um apoio do governo para incentivar exatamente a formação dos missionários aqui. Sentiam nisso um complemento, digamos, da humanização e do desenvolvimento que era necessário fazer? Hoje o envio está mais diversificado, quer dizer, nós hoje temos mais campos de missão, além da Angola e Cabo Verde, temos outros campos diversos, como na Ásia e na América Latina, sobretudo. Muito obrigado e força para os missionários de hoje, que são tão importantes como os de ontem. Já ouviram falar na Sé de Braga, nos sinos da Sé de Braga, e hoje vamos ter aqui um cantar dos sinos da Sé de Braga. Vamos ouvir.
Muito bem, um aplauso necessário aqui. Assim tocam neste tempo os sinos da Sé de Braga. Tivemos aqui Cana Verde Minhota e a presença entusiástica destes ases que aqui se encontram. Também pertence, de alguma forma, à família dos ases. O que é que isso significa para si? Olha, significa realmente, portanto, a ligação do meu marido que frequentou o seminário e que depois aderiu aos ases e eu acompanho sempre porque realmente me sinto bem também. O marido que frequentou um seminário é uma pessoa complicada, é? Nada, nada. É uma pessoa que realmente bebeu bem tudo de bom que o seminário tinha. E certamente também que o espírito da família acaba por sentir de alguma maneira este carisma espiritano, esta vontade missionária. Os princípios são muito fortes e sempre se mantiveram. Tudo que ele levou de bom do seminário se reflete na vida dele e na nossa vida também. Muito obrigado e muitas felicidades. Estamos aqui já nesta tarde a celebrar os 50 anos dos ases. Temos aqui também alguém que tem estado sempre ligado a estes ases e que, sobretudo no aspecto da solidariedade, pode de alguma maneira contar o que é que se tem feito, que iniciativas é que se tem tomado. Os ases são de natureza generosos. A nossa direção, nestes últimos 5 anos, tem-se preocupado um bocadinho por despertar esse sentimento e este ano, na comemoração dos 50 anos, levamos como objetivo de oferecer o máximo de bolsas de estudos, por exemplo, para a formação dos seminaristas, e como viram no cheque simbólico que oferecemos na nossa Eucaristia, foram 2.750 euros este ano. Além de outras iniciativas, como por exemplo uma ajuda especial ao SPAC, ao Centro Padre Álvares Correia, que protege e ajuda os imigrantes dos PALOPs. Temos oferecido também nossa verba anual e este ano, numa iniciativa rápida de 15 dias, conseguimos oferecer um computador 1.300 euros, numa semana. No conjunto, digamos que os ases estão bem colocados na vida, se esta pergunta é legítima de se fazer. É legítimo e devemos isso tudo, sobretudo à congregação. Muitos e muitos de nós, pessoalmente, não teria de maneira nenhuma conseguido a formação que tenho hoje se não fosse o seminário. Portanto, isso permitiu-me profissionalmente ter uma carreira meio sucesso, se posso dizer, e a maior parte dos ases também. Certo. Tem também uma revista, não é? Temos um boletim que sai trimestralmente, o Uniases, que sai em 1.635 exemplares, que são distribuídos atualmente, e para o qual os ases vão contribuindo com as suas cotas para o envio e para o seu fabrico. E vão-se encontrando muitas vezes, digamos, quer no Norte, quer no Sul, fazendo praticamente de vocês uma segunda família. Temos, durante o ano, temos atividades que são certas. A Magna no dia da Santíssima Trindade, o Magusto no São Martinho, temos depois um encontro na Torre da Aguilha sempre pelo mês de Abril, e estamos agora a organizar também as comemorações dos que entraram há 50 anos e que entraram há 25 anos. E depois há também os núcleos regionais que organizam os seus encontros, como a Beira e o Minho. Hoje estão aqui representados, digamos, vários grupos. O grande espectro dos ases esteve aqui hoje. Hoje estiveram, tinham que estar também, mal de nós se eles não aderiam também a esta nossa iniciativa. Sentimos nos cabelos brancos e naqueles que são mais novos também, digamos, essa polivalência etária que faz parte dos ases. Mas os ases vão celebrar muito de ser ases quando começam a ter cabelos brancos. Gostam mais, não é? Gostam mais também. Certo. Muito bem, muito obrigado. Felicidades para todos. Ora bem, Padre Gaspar é o assistente espiritual destes ases, não é? Em que é que consiste essa assistência espiritual? Que tipo de espiritualidade é que se pode dizer que marca esta gente a partir do seminário aqui de Fraião? Bem, todos estes, os ases, os antigos seminaristas do Espírito Santo, beberam nas fontes da nossa espiritualidade missionária, espiritana, e por isso mesmo a função do assistente é eles continuam a ter sede e a querer, muitos deles, a grande maioria, continuam a querer, digamos, ir à fonte, e por isso a função do diretor, do assistente espiritual é, digamos, dar-lhes de beber, ir alimentando essa sede que eles têm, portanto, saciando a sede que têm de espiritualidade missionária espiritana. Às vezes havia a ideia daqueles que não foram ordenados de, digamos, terem falhado qualquer coisa na vida.
Eu penso que há outras perspectivas também para olhar esse chamamento, essa vocação, se nós quisermos, que não foi numa direção, mas que não deixa de ser vocação. Essa ideia é uma ideia passada. Depois do concílio, a reflexão da Igreja vai toda noutro sentido, vai no sentido de incluir, portanto, todos esses que passaram pelos nossos seminários, nós consideramos que são ramos da grande árvore da família espiritana e estão associados conosco e cada vez mais, sobretudo nos últimos anos, eles têm sentido que a congregação espera muito deles e têm correspondido, digamos, às nossas esperanças, e muitos deles estão a trabalhar em vários setores e a apoiar-nos com as suas competências na nossa missão. Que compromissos especiais é que acha que eles têm depois no concreto das suas vidas? Mas no concreto das suas vidas, todos eles têm a sua vida profissional e muitos deles estão inseridos nas suas paróquias, colaborando ativamente, digamos, nos vários serviços paroquiais, estão, portanto, ligados à Igreja e, além disso, nós sentimos que muitos deles também estão como que a ser a retaguarda missionária de apoio para o nosso esforço missionário noutros continentes, noutras latitudes. Temos, como aliás já foi referido aqui também, pelo seu responsável, temos um apoio não só espiritual, mas também material, concreto, para as nossas iniciativas. Muito obrigado e as maiores felicidades para o seu trabalho. Nós não costumamos nem transmitir, nem fazer grandes festas com o descerramento de placas. Mas hoje é um dia histórico para esta casa e nesta parede vai ficar fixada a memória deste encontro dos 50 anos dos Ases. Não sei se estão em condições de aí poderem já descerrar a placa que todos nós vamos testemunhar neste momento com alegria. Assim acontece, assim se aplaude, como todos aqui, assim se marca um pouco para a história, esta comunidade que é especial, teve um espírito, que viveu uma experiência de vida, teve um projeto missionário, mas que hoje não varre da sua mente e do seu coração essa experiência. Parabéns a todos e considera-se descerrada e muito bem esta placa. Vou dar aqui um pequeno salto e ir até à juventude. A Vânia Cristina também apanha por tabela, digamos, algumas destas luzes e destes entusiasmos dos Ases. Cristina, como é que tu vês isso? Vejo com bons olhos. Em primeiro, há dois aspectos. Primeiro, pelo facto de meu pai ter sido antigo seminarista, tive direito a uma educação cristã, não é? Uns certos valores que ele sempre me tentou transmitir. Rezamos o terço em casa à noite, frequentei a catequese até ao crisma. Cheguei também a ser catequista, tive que deixar por falta de tempo, participo num grupo coral, portanto, toda uma educação cristã que recebi em virtude dos valores que meu pai me foi transmitindo por ter sido antigo seminarista. E depois há também um aspecto mais lúdico, digamos assim, dos convívios, em que conheço novas pessoas, visito vários sítios, vimos a Braga, a Lisboa, etc. Portanto, há também esse aspecto lúdico que também gosto muito. Também deve haver um aspecto cultural cristão, ou seja, sobre a história da Igreja, sobre a história da missão, sobre o conhecimento por onde é que anda e como se sente o missionário. Vocês devem ter uma informação também privilegiada na vossa casa nesta matéria. Sim, também. O meu pai até é liamista também, portanto faz parte e pronto. Muito bem, e certamente também que depois transmitirás para o futuro este espírito que corre como um rio e que é importante no mundo e na Igreja e na juventude. Sentes isso também? Sim. Essa vontade de passar o testemunho para o futuro. Sim, eu fui catequista, pronto, basicamente isso. Também fui leitora, tive que deixar por falta de tempo, mas espero voltar a ser, porque gostava muito. O que é que estás a fazer agora? Sou professora De quê? de matemática. A matemática está muito complicada na cabeça dos miúdos. Pois, para alguns está. E a professora clarifica isso ou como é? Eu tento que sim, mas alguns já vêm com a ideia de que matemática vai ser um bicho de sete cabeças e já acho que já nem ouvem, porque eu tento mostrar que a matemática não é assim tão complicada, mas... Também tem a sua poesia. Muito obrigado, e felicidades para o teu trabalho profissional. Estamos aqui, de facto, a celebrar um pouco do passado, do presente e do futuro. Do futuro, ora bem, Padre Hugo, a pastoral é importante para preparar o futuro da missão, obviamente com outros olhares, outras perspectivas que às vezes já estão fora destes elementos.
Sem dúvida, hoje o facto de estarmos aqui a celebrar os 50 anos dos ASAS é uma ocasião não apenas de olhar na história, lembrar que centenas de homens, de pais, de gente, seminaristas que passaram por aqui, mas é a ocasião da gente olhar para o futuro. Então, a pastoral vocacional não é apenas uma coisa do passado, ela continua a existir. Este grande seminário, ele também foi redimensionado e aqui neste mesmo espaço acontece o Centro Vocacional Espiritano. Então é uma forma que nós, enquanto Congregação dos Missionários do Espírito Santo, quisemos e queremos para fazer acontecer a pastoral vocacional. Como é que se dá essa pastoral? Sem dúvida, essa pastoral vocacional, como toda a pastoral vocacional, ela é uma ocasião para despertar, levar as pessoas a entender a vida como uma vocação. Vocação à família, vocação ao sacerdócio, à vida religiosa. Então passa muito por visitas às escolas, encontros com jovens. Ainda hoje mesmo nós estávamos durante este final de semana a fazer um encontro com jovens que se preparam para a profissão de fé de Famalicão. Acontece com convites que nós fazemos a alguns jovens para passarem um final de semana conosco, rezam conosco, brincam conosco, rezam. Enfim, é uma ocasião para serem acompanhados, para fazê-los despertar e para aqueles que sentem um pouquinho esse bichinho da vocação, esse Deus que toca e que os faz avançar para novos horizontes, pois aqui estamos nós também no Centro Vocacional para acompanhar, ajudar a discernir, formar quanto necessário. Já agora vamos ver isso. A vocação missionária é necessariamente partir a vida toda, consagrar-se como sacerdote, como missionário, ou também se pode puxar o aspecto de alguém que vai dar um pouco do seu tempo, da sua disponibilidade, da sua competência à missão, e à missão até mais alargada. Como é que se dá, digamos, a convergência e o aproveitamento comum destas duas vertentes? Sem dúvida, eu acredito que a própria Igreja, nesse entendimento de missão, ela cresceu e acredito que vejo isso como um sentido positivo. Continua acontecendo e é urgente ainda hoje haver essa missão no sentido daquele que parte para outros contextos. Eu mesmo estive durante 5 anos e meio como sacerdote, como missionário na Amazónia. Então, realmente, numa região do planeta, do mundo, numa diocese que era 2,5 vezes maior que Portugal inteiro, onde éramos apenas 16 sacerdotes. Então continua sendo um apelo missionário, a missão continua existindo longe. Mas também é importante, e a Igreja tem crescido nesse sentido da doação um pouco do seu tempo. Então seja gente que às vezes vai numa experiência de férias um mês para outro contexto de outros países fora de Portugal, ou mesmo aqui em Portugal. Por exemplo, nós temos ligados a nós os Jovens Sem Fronteiras, que são um movimento de jovens que têm uma inserção paroquial, então procuram ser missionários na sua paróquia e também durante um determinado tempo eles partem, seja para algum dos países dos Palopes. Por exemplo, este ano a atividade da ponte acontecerá em Cabo Verde. Então não deixa de ser esses dois aspectos, essas duas dimensões, onde a gente percebe que a missão é partir, mas também é estar perto daqueles que vivem ao nosso lado e ser essa presença de Deus junto dos que estão perto. Queres contar-nos um pouco como foi essa experiência missionária na Amazónia? Realmente toca um bocadinho algo que a gente costuma dizer, que sempre o primeiro amor a gente nunca esquece. Realmente a experiência da Amazónia foi uma experiência missionária que me marcou a mim pessoalmente enquanto missionário, pelo facto de ser um mundo completamente diferente, uma região do planeta ameaçada. Alguma tribo em especial com que tenhas trabalhado? Enfim, a região onde nós trabalhávamos, havia algumas tribos indígenas, algumas ainda com as suas línguas, as suas tradições culturais, religiosas, que os marcavam, até a particularidade do seu isolamento, mas não era uma região do planeta onde houvesse tanta força dos povos indígenas. Havia até, por outro lado, alguns que eram chamados ressurgidos, que tinham sido em tempos, mas que hoje em dia estão a voltar a essa identidade enquanto indígenas. E que ouviam bem a mensagem cristã? Ouviam bem, aliás, o próprio povo brasileiro como tal, amazonense, ele é muito aberto
à dimensão, a essa dimensão de Deus, à boa nova que vem de Deus. Então havia a presença, a religião cristã, católica, ou então também evangélica, também havia nesse sentido que estava junto desses povos indígenas. Realmente é uma região do planeta que tem as suas particularidades e que hoje continua a ser um espaço, território de missão. Importa também contar aos ases essa experiência para que eles sintam que no presente o espírito que os animou no passado ainda continua em vigor. Sem dúvida, esse mesmo espírito continua a estar presente. Hoje, eles, de uma forma diferente, seja na família, seja, por exemplo, apoiando com gestos concretos, aqueles que estão-se a formar, aqueles que partem, instituições concretas, eles estão também hoje a ser missionários. Algo que os marcou um certo tempo da sua vida. Enfim, Deus fez com que eles descobrissem novos rumos nas suas vocações, mas hoje continua a haver. Então, aqueles que partem também partem com o seu apoio, com a sua generosa ajuda, e a gente reza e espera que eles continuem a ser esses missionários junto, aqui perto de nós, apoiando aqueles que estão longe, noutros contextos, noutros territórios, onde precisamos muito ainda dessa ajuda. Às vezes tão simples aqui para nós, que passa por tão poucos euros, que não custam quase tirar nada do bolso, mas que do outro lado do planeta fazem pequenos, grandes milagres. Muito obrigado. Força aí, Padre Hugo, no futuro que estás a construir. Estamos quase a terminar, mas José Machado é do Grupo Coral e é também aqui, digamos, dos Sinos de Braga. Sim. Uma palavra breve para a gente ainda buscar ouvir sobre estas duas vertentes do trabalho musical. Olha, é um trabalho musical que decorre do nosso estatuto de grupo folclórico, dedicado à pesquisa dos vários tipos de música que o povo pratica. E, portanto, dedicamos não só à recolha da música tradicional, vulgarmente considerada folclore, mas também às manifestações musicais que o nosso povo tem no campo religioso, no campo das peregrinações, no campo das devoções particulares e num campo que às vezes para os grupos folclóricos as pessoas pensam que não é legítimo, mas que nós consideramos da criatividade para momentos específicos, tipo hinos, inaugurações, momentos especiais, rituais de casamento, rituais religiosos. Sim, senhor. E também para um encontro aqui com os para um ases. encontro destes. Sim, senhor. Gosto muito de ouvir, mas gosto mais de ouvir ainda o... Então vamos cantar um cântico tradicional daqui da Senhora do Sameiro. Senhora do Sameiro. Senhora do Sameiro. Muito bem, obrigado. Senhora do Sameiro aí. Também neste ambiente de festa e alegria em Fraião, nesta festa dos ases, nos damos uma boa tarde, um bom domingo para todos. Até à próxima semana, se Deus quiser. Boa tarde.